meu povo, bora aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia para mais um vídeo, né, para mais um conteúdo. Bora repercutir o que disse o Abel Ferreira a respeito do Cruzeiro. Teceu bastante elogios aí ao clube, ao Arthur Jorge, ao elenco, e é basicamente sobre isso que a gente vai falar, acrescentando algumas informações aqui interessantes entre Abel Ferreira versus Arthur Jorge e também até aspas do próprio Arthur após esse 1-1 contra a equipe alviverde. Essa é a capa, meu povo, de mais um vídeo, de mais um conteúdo por aqui. De maneira mais do que humilde, sem delongas, eu já peço aquele likezão de vocês nesse início de domingão. Não menos importante, eu peço para que você também me ajude aqui, colabore com o seu hype, beleza? E se inscreva, estamos rumo aos 70 mil inscritos, quem sabe a gente consegue bater essa marca ainda nesse mês de maio. Para Deus nada é impossível, então eu conto com vocês. Vamos lá, meu povo, sem delongas, já vou dar play, bora escutar o Abel, que falou bastante do Cruzeiro na coletiva após esse empate, embora ouvi-lo. Hoje o Palmeiras encontrou dificuldades, né, para conseguir marcar o segundo gol e vencer a equipe do Cruzeiro. Ainda no primeiro tempo você perde 2 jogadores ofensivos por questão de lesão. Já tem o Vitor Roque, que está no departamento médico. Então, com relação a jogadores de ataque, você já tem um número escasso de atletas e hoje não conseguiu que os outros jogadores também conseguissem marcar o gol da vitória. Como suprir essa ausência dos jogadores ofensivos para melhorar com aqueles que estão em campo para ajudar o Palmeiras a voltar a vencer no Brasileiro? Infelizmente eu também me lesionei há 3 dias a jogar pádel, senão podia ser mais uma opção também para a frente, mas não vai dar porque também me lesionei na panturrilha, portanto... Olha, o que é que eu te posso dizer? Em relação a isso, eu acho que não há novidades para ninguém, isso, o futebol brasileiro é assim, mas é de hoje e vai continuar a ser se ninguém cuidar. Não sei qual foi a gravidade do Sousa, mas sei que é um jogador que pode estar presente na seleção. E portanto eu tanto olho para a seleção de outros países como olho para a seleção brasileira. Portanto eu acho que temos que perceber que nestes dois meses são muitos jogos seguidos, pouco tempo de recuperação, às vezes campos extremamente pesados. Felizmente o gramado sintético dá-nos esta vantagem, ao contrário que foi por exemplo no jogo do Remo, porque tu estás a jogar e estás... É diferente correr na areia ou correr na madeira ou correr na grama natural ou correr... É completamente diferente e portanto esse tipo de desgastes com as viagens não há hipótese. Nós, por muito bom que seja o nosso núcleo de saúde, que o é, que temos processos, mas não há como evitar, e por isso é que eu já falei, há 5 anos falo muito da sorte que é preciso ter. Felizmente ou infelizmente o nosso adversário também tem uma excelente equipa, basta vocês olharem posição por posição e comparar com o Palmeiras, que tem recursos não só técnicos e financeiros também, uma excelente equipa, onde na primeira parte, na minha opinião, o jogo foi bem dividido. A primeira oportunidade que o nosso opositor, o nosso adversário tem, acabou por fazer gol da mesma forma que ganhou na casa do Bahia, e nós sabíamos disso, mas mérito ao remate do nosso adversário. Acabámos por empatar o jogo. Na segunda parte, mesmo o jogo sendo equilibrado, tivemos muito mais oportunidades. Tivemos o Arthur numa combinação muito boa em que ele recebe na frente e podia meter em todo lado menos fora. A seguir tens uma do Gomes, que é uma meia bicicleta onde o goleiro adversário tira a bola. Tens outro remate dentro da área do Arias. Tens no final uma bola que recuperamos muitas bolas na frente na saída do nosso adversário, em que o Andrés pode rematar ou pode passar ao lado ao Maurício. Enfim, a minha sensação e a minha opinião neste momento é que acho que fizemos um bom jogo e um resultado que não era o que nós queríamos, mas foi o que foi. Canva, deixa essa foto com cara de ensaio profissional. Ó, essa aqui. Abel, boa noite. Maurício Ferreira, da Rádio Band News FM. Quando você pede hoje o Sousa e o Felipe Anderson, na vaga do Sousa entra o Maurício, que são características mais parecidas, e depois, quando sai o Felipe, entra o Evangelista para o Andreas Pereira pisar um pouco mais à frente, né? Eu queria entender essa substituição, a ideia de avançar um pouco mais o Andreas Pereira, e se foi uma leitura daquele momento do jogo, ou se também, até dentro dessa pergunta anterior, era uma questão da escassez de atacantes. E aí eu já aproveito para emendar sobre a questão física do Paulinho também, que entra depois na vaga do Andreas Pereira. Ele teria condição naquele momento do primeiro tempo já de entrar na partida, ou o Palmeiras ainda vai tratar com cautela essa questão da minutagem do Paulinho nessa volta dele? Olha, em relação ao Paulinho, se o doutor quiser falar, ou alguém do departamento médico, fala. Eu não vou falar sobre essas partes, esta parte física. Ele tem uma condição de utilização. Eu estou a fazer aquilo que temos que fazer em função daquilo que é o contexto, em função daquilo que é os 2 anos que ele teve, quase 2 anos que teve sem fazer jogos consecutivos. Ele próprio, há sempre aqui uma conversa entre 3, treinador, departamento médico e o jogador, e perceber como é que ele vai estar amanhã. Mais do que o que se passou hoje é qual é o feedback do jogador amanhã. E depois da manhã pensamos no próximo. Portanto, a cada jogo que ele faz, vocês viram, e tu és inteligente, penso eu, ele não foi escalado para o jogo da Copa.
Se não foi escalado é porque não podia jogar, certo? Então, infelizmente, e para azar do treinador do Palmeiras, um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro eu não posso utilizar quase há 2 anos. Quando falavam Palmeiras gastou, mas depois precisamos de usá-los. E, infelizmente, neste momento, como tu sabes, em função daquilo que têm sido as lesões, temos vários lesionados. O Andrés, felizmente, conseguiu recuperar para este jogo depois daquela pancada fortíssima que ele levou nas costas no jogo do Remo. Mas enfim, nós sabemos que ali o Paulinho não está a 100%. Logicamente que quando tu vês e ele entra, ficamos todos com água na boca, porque é verdade que quando a bola cai eu não treino muito diferente dos outros. É a qualidade dos jogadores. E ele tem uma qualidade diferente dos outros. Mas nós não podemos utilizar mais e vamos ver amanhã como é que ele vai estar. E a outra era sobre? Boa pergunta. É como tu dizes, há lá fora, Filipe fora. Começas a ver a média de idades do nosso adversário, o peso, a experiência que eles têm. Podia ter metido o Riquelme, podia ter metido o Belé, podia ter metido esses jogadores, mas entendi, na minha opinião, em função daquilo que também é a nossa equipa e o momento que nós estamos e meter uns jogadores experientes para continuar a aguentar. E na segunda parte, na minha opinião, fizemos um jogo muito bem conseguido com estas. Infelizmente, não podemos, em 3 ou 4 oportunidades que temos, do Arthur, do Ares, do Gomes e do Andrés, numa destas não fazer, porque se não fazemos quando criamos, a probabilidade de nós ganharmos o jogo é diminuta. Portanto, acho que só nos podemos queixar de nós. Para resumir, acho que fizemos um bom jogo e um mau resultado em função das oportunidades criadas, sobretudo na segunda parte, onde jogamos com um adversário, na minha opinião, um treinador do mesmo nível do Palmeiras e com uma equipa do mesmo nível do Palmeiras. Abel, boa noite, tudo bem? André Neto, da Rádio CBN. Palmeiras, ano passado, brigou pelo título do Brasileiro com o Cruzeiro e com o Flamengo, acabou não vencendo nenhum dos confrontos diretos com as duas equipes. Hoje empata com o Cruzeiro, um jogo bom, como você falou, mas que o resultado não é ruim. Tendo pela frente o confronto com o Flamengo já no próximo fim de semana. Esse momento de mais empates do Palmeiras na temporada começa a acender talvez um sinal de alerta para vocês de uma oscilação no momento meio decisivo desse primeiro semestre? Obrigado. É a tua opinião. Sobre isso, eu digo-te no final, quando chegamos à reta da meta, eu digo-te agora, pouco me importa, quando chegamos ao final, e basta ver a história do Palmeiras e todos os clubes, ninguém ganha todos os anos seguidos, por isso é que às vezes eu entendo as tuas perguntas, elas são muito bem colocadas, é só fazer as contas de 2020, de 2000 a 2020 e 2020 a 2006, faz as contas. Portanto, isto é passo a passo, quando chegarmos a dezembro, em dezembro, podes-me criticar, podes-me elogiar, vai depender sempre do resultado, já sei. O ano passado 3 vices foi tudo uma porcaria, não é? Portanto, nós já estamos habituados como é que isto aqui funciona e nós temos é que manter os pés bem equilibrados, perceber as opções que temos neste momento, perceber as viagens que fizemos, perceber os jogadores que estão disponíveis, perceber os jogadores que não estão disponíveis, perceber que temos aí uma convocatória para o Mundial, perceber que temos um jogo, isto é outra coisa inacreditável, temos um jogo a seguir à FIFA dizer que os jogadores estão liberados para sair para irem para as seleções, que é outra coisa que a mim me custa muito entender, desculpem dizer-vos isto, mas vamos seguir as regras porque não sou eu que organizo, não sou eu que tenho essa competência, mas como disse, infelizmente eu não posso jogar porque tenho a panturrilha machucada, mas se for preciso, nesse jogo, jogar, acho que o Palmeiras me consegue inscrever e eu jogo, não tem problema nenhum. Boa noite, Abel, tudo bem? Felipe Oliveira, Nova Brasil FM. Hoje, ao final da partida, tiveram algumas vaias da torcida do Palmeiras. Eu queria que você explicasse como você reage... A quem? O árbitro? A quem? Vaias? Não ouvi. Foram umas vaias da torcida do Palmeiras no estádio do... Não ouvi. Foi... Bom, povo, agora mais ali, né, aspas sobre o Palmeiras, mas ele cita ali, né, a questão técnica do elenco do Cruzeiro, ele elogia bastante, ele elogiou bastante ali a forma como o Cruzeiro fez o seu gol, falou um pouquinho do Arthur Jorge, também teceu elogios, teve uma pergunta ali, né, dos confrontos diretos entre Palmeiras e Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo, vale lembrar que no passado o Palmeiras não conseguiu superar em nenhum dos 4 jogos essas duas equipes, e esse ano já empatou com o Cruzeiro em casa, e na próxima rodada enfrenta o Flamengo. Então, assim, perguntas aí que envolveram o Cruzeiro. E agora, de resto, ele vai mais ali falar, né, mais sobre a questão do Palmeiras do jogo. Mas tá aí, essa aspas aí do técnico Abel Ferreira. E também temos aspas, pessoal, do Arthur Jorge, tá? Arthur Jorge que falou também após o jogo, só que em um tom ali de chateação, principalmente a respeito da arbitragem. Mais uma partida que a arbitragem, ela é protagonista negativamente, né, pensando ali no Cruzeiro. Então, Arthur Jorge, segundo matéria aqui do nosso Central da Toca, né, falou aí sobre ter que lutar também contra isso, né? Arthur Jorge questiona critério em cartões dados ao Cruzeiro. Arthur reclamou da dualidade nos critérios e cobrou mais equilíbrio
nas distribuições de cartões. Bora pra principal aspas dele, que é essa daqui, ó. Vamos lá. Tem cartões que, se são do outro lado, não acontecem. Não é só nesse jogo, são em outros jogos também. Temos que lutar contra isso. Temos que saber que tem momentos em que somos os responsáveis por esse tipo de cartão. Alguma maturidade e imaturidade em alguns momentos, mas também ele menciona, né, que não é só isso que causa esses cartões. E hoje, no caso ontem contra o Palmeiras, não foi o que aconteceu. Então, cobrança forte sobre algo que eu venho cobrando aqui. Inclusive, já pedi a cabeça do Bruno Spindle, porque ele e ninguém lá na diretoria do Cruzeiro pra cobrar é a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu não sei o que o seu Leonardo Gaciba faz por lá, mas pega ele também, vai embora, Bruno Spindle, junto com ele. Porque terça-feira a gente vai ter na arbitragem um cara que prejudicou o Cruzeiro há 2 anos atrás, em um jogo contra o Boca, no mesmo local. Só mudou a competição. Mas um jogo onde o cara foi caseiro, 7 cartões ele aplicou contra jogadores do Cruzeiro, é esse cara que vai estar lá terça-feira. E o que a diretoria fez? Ao som, né, da grande frase em português, fez merda nenhuma. Pra finalizar, rapaziada, olha só esse histórico aqui entre Arthur Jorge e Abel Ferreira, né? Eles se enfrentaram 5 vezes. O Abel nunca venceu o Arthur, são 3 vitórias e 2 empates. Essa estatística aqui continua ponderando, já que, né, no jogo de ontem a partida acabou aí 1-1. Então é isso, meu povo. Chegou até o finalzinho aqui do nosso vídeo. Eu peço de maneira mais que humilde, deixa aquele likezão, hypa, comenta, se inscreva, compartilha. Me ajude aí, tá bom? Bora que bora. A qualquer momento voltamos com mais conteúdos. Fiquem com Deus, até a próxima. Tamo junto!